João constrói o seu evangelho ao redor de 7 sinais, e cada um deles revela algo profundo a respeito de quem é Jesus. Em João 2, Jesus transforma a água em vinho. Em João 4, Jesus cura à distância o filho de um oficial do rei. Em João 5, cura o paralítico de Betesda. Em João 6, multiplica 5 pães e 2 peixinhos para uma multidão no deserto. Ainda no capítulo 6, Jesus anda por sobre as águas. No capítulo 9, a cura do cego de nascença. E no capítulo 11, a ressurreição de Lázaro, morto há 4 dias. Por que João escolheu esses milagres? João escreve o seu evangelho anos depois desses acontecimentos. Acredita-se que cerca de 40 a 50 anos após esses fatos, o pensamento da igreja já havia amadurecido. E João os escreve com um propósito claro: apresentar a identidade de Jesus, mostrar que Jesus é Deus, que ele é o Filho de Deus, o Todo-Poderoso, o Salvador prometido. Cada milagre foi escolhido para reforçar essa mensagem. Ao transformar água em vinho, Jesus mostra que tem poder para transformar a realidade. Ao curar à distância, mostra que não há barreiras para a sua autoridade. Ao levantar um paralítico, revela o poder que tem sobre o tempo e o corpo. Ao multiplicar pães e peixes, ele se revela como o pão da vida e o único que satisfaz a alma do homem. Ao andar sobre as águas, mostra que tem controle sobre a criação. Ao curar o cego de nascença, Jesus se revela a luz do mundo, aquele que traz a verdadeira revelação de Deus. E agora, ao ressuscitar Lázaro, ele se apresenta como a ressurreição e a vida, aquele que vence o maior e último inimigo, a morte. Em tudo isso, João revela a glória de Deus na pessoa bendita de Jesus. Seu propósito é que creiamos que Jesus é o Filho de Deus, como ele mesmo diz em João, no capítulo 20, versículo 31. Estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. Mas nós vemos aqui no versículo de número 21 e versículo 32, a dor das irmãs de Lázaro. O texto diz: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. E no versículo 32 diz: Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava, e vendo, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas estas expressões, elas não demonstram incredulidade. Como o autor da lição diz, Marta e Maria acreditavam que se Jesus estivesse em Betânia, ele poderia realizar o milagre na vida de Lázaro. Elas tinham plena consciência de que nosso Senhor é o Filho de Deus. A fé poderia estar quebrada pela dor, mas não perdida. Elas criam no poder de Jesus, mas ainda não no tempo de Cristo. Crer que Deus pode fazer é uma coisa. Crer que Ele fará, depois que tudo parece perdido, isso é uma fé amadurecida. Marta cria no poder que Jesus tinha de poder evitar a morte. Versículo 21, quando ela diz: Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ela também cria na ressurreição no último dia, uma crença que era comum aos fariseus. João 11, 23 e 24. Disse-lhe Jesus: Teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: Eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Uma crença para o passado, se Jesus estivesse lá, uma crença para o futuro, no último dia. Mas ela não compreendia que Jesus poderia agir no presente, quando todas as possibilidades haviam falhado. Ao que Jesus lhe responde, versículo de número 25. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Jesus trata aqui da ressurreição, palavra anastase, que é o ato de levantar, que é a reunião do corpo com a alma e o espírito. Em Lucas, capítulo 8, versículo 55, está escrito: E o seu espírito voltou, e ela logo se levantou, e Jesus mandou que lhe dessem de comer. E em João, capítulo 5, versículos 28 e 29, também está escrito: Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E os que fizerem o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizerem o mal para a ressurreição da condenação. Há alguns que dizem que Jesus nomina Lázaro, ou chama Lázaro pelo nome, porque se ele apenas desse ordem de ressurreição, não apenas Lázaro se levantaria do túmulo. A ressurreição é a base da fé cristã. Em 1 Coríntios, capítulo de número 15, versículos 17 a 20, a Bíblia diz: E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados, e também os que dormiram em Cristo estão perdidos. E se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos, e foi feito as primícias dos que dormem. A ressurreição foi predita pelos profetas, como está escrito no Salmo 16, versículo 10, que está citado em Atos, capítulo 13, versículo 34 e 35, Isaías, capítulo 26, versículo 19, e também predita por Jesus, em Mateus, capítulo 20, versículo
versículo 19, Marcos capítulo 9, versículo 9, Marcos capítulo 14, 28 e João capítulo 2, versículos 19 a 22. A ressurreição definitiva, ela terá duas etapas: a ressurreição dos justos e a ressurreição dos ímpios. Atos capítulo 24, versículo 15 e Daniel capítulo 12, versículo 2. Mas mesmo com a fé alquebrada, machucada pela demora dos 4 dias, no versículo 20 nós vemos que Marta não esperou. Jesus ia ao seu encontro, ela foi ao encontro de Jesus. Ela foi ao encontro do Mestre com a sua dor e o seu sofrimento. A verdadeira fé não se esconde no luto, mas corre ao encontro do Redentor. Jesus não disse para Marta, eu posso ressuscitar. Não, ele disse, eu sou a ressurreição. A ressurreição não é apenas um evento, é uma pessoa. E a vida eterna começa quando nós encontramos a Cristo e não quando nós deixamos o corpo. Versículos 25, 26, Jesus disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isso? A questão aqui não é se você entende, se eu entendo, é se cremos. Fé é dizer amém, mesmo quando o caixão está selado. Fé é reconhecer que mesmo quando tudo parece perdido, se Cristo está presente, a vida ainda tem a última palavra. A vida em Cristo, ela é presente e eterna. Ele não é apenas a vida após a morte, ele é a vida antes dela. Uma vida que pode dar ânimo para enfrentar o luto com esperança, para vencer o pecado com a santidade e para enfrentar o mundo com coragem. Marta conhecia a doutrina da ressurreição do último dia, mas foi um encontro com a pessoa de Jesus que transformou a sua fé fria, distante, em confiança viva. A lição de número 7 tem como título Eu sou a ressurreição e a vida. E tem como texto áureo João 11, 25, que diz, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim ainda que esteja morto viverá. Foram 7 os milagres cuidadosamente escolhidos por João e agora chegamos ao último dele, a ressurreição de Lázaro. Milagre que revela o poder de Cristo sobre a morte. Nessa lição vamos aprender o que João quis nos ensinar ao relatar esse milagre. Nós sabemos que Jesus realizou muitos outros sinais, mas João, inspirado pelo Espírito de Deus, escolheu apenas 7 milagres para incluir no seu evangelho. No final do livro, sabemos que João diz que Jesus fez tantas outras coisas que nem mesmo caberiam nos livros do mundo. Hoje, ao olharmos para o milagre da ressurreição de Lázaro, devemos lembrar que Jesus não veio apenas para realizar milagres. Ele veio para revelar quem ele é. Veio para transformar vidas, para salvar pecadores. A lição tem como base João capítulo 11, versículo 14 e 15, versículos 17 a 21 e versículos 23 a 27. O versículo de número 4, ainda do Evangelho de João, capítulo 11, diz: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. Havia um propósito maior em ressuscitar Lázaro, maior do que a cura da enfermidade. Recebendo a notícia, Jesus espera, mas espera com um propósito. Ele não corre, ele espera. E isso parece um paradoxo. Não corre como um curandeiro de plantão, mas espera o tempo e o propósito, porque ele é o Senhor do tempo e da eternidade. No contexto desses fatos, ainda no capítulo 10, Jesus é o bom pastor, rejeitado pelas ovelhas cegas de Jerusalém. Em João capítulo 11, ele é o Senhor da vida, chamado pelas ovelhas aflitas de Betânia. O Salvador se atrasa humanamente, mas chega na hora certa divinamente. O autor da lição diz: o capítulo 11 liga-se ao contexto do capítulo 10, em que Jesus se afasta de Jerusalém após uma tentativa de prisão e se dirige para além do Jordão. João capítulo 10, versículos de 40 a 42. Ao ser informado sobre a doença de Lázaro, Jesus estava ao leste do Jordão, João 10, 40, e levaria alguns dias até chegar a Betânia, onde encontrou Lázaro morto há 4 dias, versículo 17, capítulo 11. A distância era de 32 quilômetros, mas nós sabemos que isso não deveria ser um problema para Jesus. Em Mateus capítulo 8, versículos de 5 a 13, nós temos a cura do servo do centurião. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado sarará. Pois também eu sou homem sob autoridade, tenho soldados às minhas ordens. E digo a este: vai, e ele vai, a outro: vem, e ele vem. E ao meu criado: faz isto, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus, ouvindo isso, e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo, que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. E o versículo 13 diz: então disse Jesus ao centurião: vai, e como creste te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou.
E também em Mateus capítulo 15, versículo 28, no episódio da mulher cananeia, nós temos também, versículo 28 diz: Então respondeu Jesus e disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora, a sua filha ficou sã. Veja, então a distância não era problema para Jesus. O texto ainda revela algo interessante. No versículo 35 está escrito: Jesus chorou. Dentro do contexto, esse texto ele revela uma profundidade a respeito da natureza de Jesus, mostrando que ele não é indiferente à dor humana, mesmo sabendo que esta está com os dias contados. Versículo 39 diz: Disse Jesus: Tirai a pedra. Maria, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque é de 4 dias. Disse-lhe Jesus: Não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouve, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, chamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. Jesus não precisou entrar no túmulo, como a gente sabe, relato de João. Ele chama de fora a Lázaro, porque quando Deus fala, nem a morte pode ficar em silêncio. Todo aquele protocolo da morte, reverência que a morte exige, foi quebrado pela palavra de Jesus. Mas a ressurreição de Lázaro era apenas um sinal, se é que podemos dizer apenas, do que viria. Um túmulo se abre agora, mas haveria futuramente um túmulo que seria aberto e deixado vazio para si. Lázaro morre, mas depois torna a morrer. Mas Cristo é a ressurreição encarnada. Ele desarma a morte apenas com uma palavra. Ainda no capítulo 11, versículo 53, nós lemos que desde aquele dia resolveram matar Jesus. Milagres, às vezes, dividem corações. Enquanto alguns creram, outros duvidaram e alguns até conspiraram. A ressurreição de Lázaro deixou clara a identidade de Jesus, mas também o sentenciou no coração de alguns incrédulos. A vida verdadeira sempre será escandalosa para o mundo que jaz no maligno. O mundo prefere uma religião sem ressurreição, uma fé sem Senhor. Mas, de fato, o Cristo que chama os mortos do túmulo não pode ser ignorado. Morte física ele venceu. A morte espiritual ele transformou. A eternidade ele garante. Porque ressurreição não é algo que ele simplesmente faz, é o que ele é. João capítulo 5, versículo 28, a Bíblia diz: Vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. A ressurreição de Lázaro foi apenas um sinal e não a substância que apontava para algo maior, eterno e glorioso. Hebreus capítulo 9, versículo 27, a Bíblia diz: Porque ao homem está ordenado morrer uma única vez, vindo depois do juízo. O corpo de Lázaro voltaria ao túmulo, mas era a revelação daquilo que Paulo escreveu aos Coríntios na sua primeira carta, capítulo 15, e versículo 44. E também do que escrevera em Romanos capítulo 8, versículo 11. E se o espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu espírito que em vós habita. Também aos Filipenses, no capítulo 3, versículos 20 a 21, Paulo escreve: Mas a nossa cidade está nos céus, onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. O mesmo Jesus que venceu a morte em carne, nos ressuscitará em glória. A pergunta então é: todos ressuscitarão? Sim, todos ressuscitarão. Haverá 2 destinos à ressurreição final. João capítulo 5, versículo 29, o texto diz: uns para a vida, outros para a condenação. Daniel capítulo 12, versículo 2 diz: E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e o desprezo eterno. Os salvos receberão um corpo glorificado para reinar com Cristo. Os perdidos ressuscitarão para juízo e condenação eterna. Versículo 25 diz: Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. No último dia, corpo e alma se reencontrarão para jamais se separarem. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. A vida eterna começa antes da morte física. João capítulo 5, versículo 24. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Quando Jesus disse nunca morrerá, isso significa que em Cristo a vida não sofre interrupção. Primeira carta de
João capítulo 5, versículos 11 e 12. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem um filho tem a vida, quem não tem um filho não tem a vida. E ainda o versículo 13 que diz: estas coisas vos escrevi, para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creiais no nome do Filho de Deus. O crente fecha os olhos aqui, mas abre um paraíso. A morte para o incrédulo é um carrasco, mas para o crente é uma porteira. Eu conduz à eternidade com Cristo. Em Apocalipse capítulo 14, 3, diz: e ouvi uma voz do céu que me dizia, e escreve: bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os sigam. Ninguém plantaria nada em uma rocha e depois esperaria para colher. Mas Jesus chega diante do túmulo de Lázaro e após mandar remover a pedra do túmulo, no versículo 43, Jesus diz: Lázaro, vem para fora. Mesmo depois de ter sentido as dores humanas do luto, de lutar as nossas batalhas, Jesus chorou. E o seu pranto não era de fraqueza, mas era a compaixão divina preparando o milagre. Ele lança a sua voz ao túmulo frio de Lázaro já há 4 dias, e como disse a sua irmã, e já cheirava mal, e a sua voz ecoa. Aquele lugar congelado pelo protocolo da morte. O milagre acontece. Lázaro ressuscita dos mortos depois de 4 dias. E essa mesma voz que chamou Lázaro tem chamado milhares de pessoas todos os dias para tirá-los das trevas para a sua maravilhosa luz. Talvez você já ouviu o chamado de Jesus hoje. Atenda ao chamado de Jesus. Ele nos toma da sepultura e nos conduz ao trono da sua majestade, da sua glória. A nossa esperança não está em frias doutrinas ou no misticismo midiático, mas em um Salvador vivo. Alguém que fala conosco em noites frias e até na solidão do luto. A ressurreição do corpo não é um ornamento da fé cristã, é a sua essência. Se Cristo não ressuscitou, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. João capítulo 5, versículo 24, mais uma vez, diz: na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tenha uma boa aula. Deus o abençoe.